Sabe quando você pega o detalhamento automático da armadura de uma viga que sai de um software, vê aquela prancha linda detalhada e pensa, que mágica será que o software está fazendo por trás? Pois é, essa mágica tem nome. Ele está fazendo o detalhamento das armaduras por meio da decalagem. E aí você pode ter ouvido decalagem em vigas de concreto, decalagem do diagrama de forças ou decalagem do diagrama de momentos fletores, mas tudo quer dizer a mesma coisa. O ponto principal aqui é que o detalhamento das armaduras, a posição e o comprimento de cada barra, isso foi determinado seguindo uma lógica. Porque você não precisa calcular a armadura máxima numa viga e levar essa armadura, estender essa armadura para todas as seções, até chegar nos apoios. Desse jeito, você vai consumir mais aço do que precisa. E é justamente isso que eu vou ensinar vocês nessa sequência de 3 aulas. Como fazer o detalhamento das armaduras de uma viga por meio da decalagem do diagrama de forças. É uma sequência de aula super completa, está assim demais. Dá uma olhada em todo o conteúdo que eu preparei para vocês. Nessa primeira aula, vamos entender qual é o conceito de decalagem e por que devemos fazer. Eu já vou dar também as diretrizes básicas para o detalhamento de vigas, como calcular a decalagem e tudo de acordo com a norma também. Depois, vamos para a aula 2, ancoragem nas seções de apoio. Todos sabem que as armaduras precisam ser muito bem ancoradas nos apoios, então vamos ver isso na aula 2. E não é sobre o cálculo padrão de ancoragem, não, aquele cálculo de LB. É sobre um cálculo específico de ancoragem para a força de tração nos apoios extremos. Por último, na aula 3, vamos fazer um exemplo de detalhamento de viga aplicando decalagem, para você aprender na prática como que determinamos os comprimentos das barras de armadura e onde elas devem ser alojadas. Olha, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então acompanhem e, claro, já deixa o like aqui na aula, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para não perder as próximas aulas. Quando nós calculamos uma viga de concreto armado, a partir dos esforços solicitantes nessa viga, nós determinamos a quantidade de armadura necessária e escolhemos uma certa quantidade de armadura, um certo diâmetro, dependendo do nível de solicitação. Como que a gente fazia o dimensionamento em vigas de concreto armado? Considerando os esforços internos que são desenvolvidos, né? Os esforços resistidos pelo concreto, tensões de compressão e considerando também os esforços nas barras da armadura, que são forças, tensões de tração. Isso equilibrando o momento fletor em uma dada seção dessa viga. Por exemplo, para o momento máximo nessa viga, que neste exemplo aqui se dá nessa seção central, considerando este momento fletor, nós vamos ter uma resultante de compressão no concreto, resultante de tração no aço, para equilibrar o momento fletor agindo nessa seção. A partir disso, nós calculamos a quantidade de armadura necessária, aquela armadura que nós chamamos de AS. E, além de calcular essas armaduras, o que a gente também sabe? Sabemos que essas barras, elas precisam estar devidamente ancoradas nos seus apoios, porque não adianta nada a gente ter uma armadura suficiente na nossa viga se essa armadura não estiver ancorada. Agora, essa ancoragem, ela depende de diversos fatores. Depende da quantidade de armadura, do diâmetro da barra, da condição de aderência, do nível de solicitação da viga. Então, todas as armaduras precisam estar ancoradas. É isso que vai determinar o comprimento de cada barra, o comprimento de extensão aqui. Agora, nem todas as barras vão precisar ter o mesmo comprimento, porque eu não preciso da mesma quantidade de armadura em todas as seções. Aqui, por exemplo, eu mostrei a gente fazendo o dimensionamento para o momento fletor máximo, momento crítico que se dá na seção central. Agora, numa seção aqui mais à esquerda, esse momento fletor, ele é menor, o que requer uma armadura menor. Então, pode ser que eu não precise estender todas as barras até o apoio. Por que todas as barras, né? Por exemplo, para esse momento fletor máximo, vamos supor que eu tenha determinado aqui uma necessidade de armadura com 3 barras de 10 milímetros. Será que eu preciso estender as 3 barras até os apoios? Né? Então, é isso que a gente está falando aqui.
Pode ser que não, que eu não precise estender as 3 barras até os apoios. Pode ser que uma das barras eu possa detalhar com comprimento reduzido, considerando esta redução nas tensões por conta da redução aqui do diagrama de momentos fletores. Então, eu posso levar em consideração a redução de tensão ao longo da viga, e é isso que eu vou usar para determinar o comprimento de cada barra, para determinar até onde eu preciso estender a minha barra de armadura. Então, por exemplo, analisando esta viga aqui, na seção de momento máximo, nós temos esses esforços, o esforço externo aplicado e os esforços internos para equilibrar este momento fletor. E aí, a distância entre esses esforços internos é o que a gente chama de Z. Esse é o braço de alavanca Z. E disso, a gente conclui, simplificadamente, que a resultante R, tanto no concreto quanto no aço, é igual a M sobre Z, momento fletor dividido pelo braço de alavanca Z. E isso a gente consegue fazer para cada seção da viga, não só para a seção de momento máximo. A gente consegue determinar esses esforços internos para cada uma dessas seções. E a gente também consegue calcular, por meio do diagrama de momentos fletores, esta resultante aqui nas armaduras, a resultante de tração no aço, resultante de forças como sendo igual a M dividido por Z. Então, é de se esperar que os esforços nas armaduras, nas seções ao longo da viga, eles possam ser avaliados a partir do diagrama de momentos fletores dessas seções. E como isso? Simplesmente pegando o momento fletor e dividindo pelo braço de alavanca Z. Então, o diagrama de forças, ele vai ter um aspecto similar ao diagrama de momentos fletores, simplesmente dividido pelo braço de alavanca Z. Então, esse é o diagrama de forças que eu vou chamar de RS, o diagrama solicitante de forças nas barras de armadura. No entanto, pessoal, resultados experimentais obtidos instrumentando-se as armaduras com medidores de deformação, esses resultados nos mostram que há um deslocamento horizontal do diagrama real de forças em relação àquele que a gente obtém diretamente a partir do diagrama de momentos fletores. E esta translação aqui horizontal é o que a gente chama de decalagem do diagrama de forças, a qual não altera o valor da seção mais solicitada. Então, essa translação horizontal é a decalagem, que a gente chama de AL, é o comprimento AL. Então, aqui a gente tem o diagrama de forças obtido pelo diagrama de momentos fletores, e nós temos também um diagrama de forças real obtido instrumentando as barras de armadura, tá? Então, existe aqui essa translação horizontal, que é o que a gente chama de decalagem do diagrama de forças, tá? Isso é a decalagem do diagrama. Isso pode ser explicado a partir do modelo de treliça. Como isso? Nós observamos que os esforços nas barras inferiores da treliça, eles permanecem constantes entre os nós. Constantes dessa forma aqui, ó. Ao invés de eu ter um diagrama linear aqui de forças, nós temos valores constantes entre os nós. Esses valores aqui, ó, entre os nós, são constantes, provocando, portanto, um deslocamento desse diagrama de forças em relação ao diagrama de M sobre Z. E aqui, esse deslocamento que a gente chama justamente de AL, de decalagem do diagrama de forças. E esse valor de decalagem, pessoal, ele depende da inclinação θ dessas escoras aqui, das bielas comprimidas. E essa inclinação, ela é afetada pelo grau de armação à força cortante, ou seja, pela quantidade de armadura transversal, armadura de estribo. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem os estribos mais ou menos nessas posições. Agora, se eu tiver espaçamentos diferentes de estribos ou quantidade diferente de armadura, essa decalagem aqui, esse deslocamento, ele também é diferente, tá? Então, portanto, o valor dessa decalagem depende do grau de armação à força cortante. E aí, sabendo disso, nós vamos determinar o ponto de corte das barras de armadura a partir desse valor de decalagem. Então, o corte das armaduras longitudinais de flexão, ele deve levar em consideração a ancoragem das barras,
por meio dos esforços em cada barra de armadura. E esses esforços, como vimos, depende do diagrama de forças. Então, é dessa forma que está tudo relacionado, está tudo interligado. Bom, qual que é a expressão de cálculo agora para essa decalagem? A nossa norma brasileira, NBR 6118, ela traz essa expressão aqui de cálculo para este valor de deslocamento, AL, esse valor de decalagem, que se dá por meio dessa expressão aqui, tá? Depende do nível de solicitação à força cortante e da inclinação alfa. O que é essa inclinação alfa? Primeiro, né, um ponto importante para a gente observar aqui. Toda essa expressão, ela tem que ser menor ou igual a D. Isso significa que toda essa parcela aqui que está multiplicando o valor de D, altura útil da seção, tá? Toda essa expressão aqui precisa ser menor ou igual a 1, tá ok? Então, essa é uma condição importante. Agora, o que é alfa? É o ângulo de inclinação da armadura transversal, armadura de estribo, em relação ao eixo longitudinal do elemento estrutural. Então, é a inclinação do estribo em relação ao eixo da viga. Se nós temos uma viga detalhada aqui na horizontal e a gente posicionar as armaduras de estribo na vertical, dessa forma aqui, nós temos que este ângulo da armadura de estribo em relação ao eixo longitudinal da viga é igual a 90 graus, que é o que comumente a gente utiliza, né? Comumente a gente detalha os estribos a 90 graus em relação ao eixo da viga. Agora, se a cortante solicitante resultar menor que o valor de VC, a parcela VC, que é a parcela de cortante absorvida pelo próprio concreto, se BD for menor que VC, a gente simplesmente toma o valor de AL igual a D. E AL, né, o valor de decalagem, é maior ou igual a 0,5 de D no caso geral e 0,2 de D para estribos inclinados a 45 graus. Então, é dessa forma que a gente calcula o valor de decalagem. Bom, pessoal, então agora vamos ver como definir o ponto de corte das armaduras longitudinais das vigas. De forma geral, o detalhamento das vigas, ele depende da posição do diagrama de momentos fletores, da posição das fibras tracionadas e das fibras comprimidas. Então, vamos observar aqui este exemplo. Eu tenho aqui um certo diagrama de momentos fletores de uma determinada viga, né? Supondo que essa viga esteja apoiada aqui sobre 4 apoios, esses apoios representando pilares, e nós temos um certo diagrama de momentos fletores. De forma geral, a gente vai posicionar as armaduras nas fibras tracionadas, então, onde houver momentos positivos, momentos fletores aqui, ó, inferiores, eu vou posicionar armaduras nas fibras inferiores, armaduras aqui nessas seções embaixo, e onde houver momento fletor negativo, momento aqui tracionando as fibras superiores, eu vou posicionar armaduras na face superior da minha viga. Agora, o que queremos determinar é o valor do comprimento de ancoragem dessas armaduras, ou o ponto de corte dessas barras. Então, apenas ilustrando aqui para vocês, essas barras em azul são as armaduras principais de flexão, das armaduras longitudinais, cobrindo os diagramas de momentos fletores, positivos embaixo e negativos aqui em cima, e esta armadura aqui tracejada em vermelho representaria a armadura porta-estribo, tá? É a armadura na face oposta à fibra tracionada, né? Então, por exemplo, aqui nesse diagrama de momentos fletores eu tenho aqui um certo momento positivo. Nas fibras inferiores eu vou alojar as armaduras principais de flexão. E quanto às fibras superiores? Eu não precisaria de armadura porque eu não tenho aqui uma fibra tracionada. Mas, mesmo assim, nós vamos alojar uma barra de armadura aqui em cima, que é o que a gente chama de armadura porta-estribo, para garantir a posição dos estribos. Então, vamos lá, alguns critérios, algumas diretrizes gerais para o detalhamento dessas barras. As armaduras porta-estribo, a gente vai ancorar no mínimo 10 φ, 10 vezes o diâmetro da barra da armadura, a partir do ponto de momento fletor nulo. Quanto às armaduras principais, a gente vai definir essa ancoragem conforme o critério de corte. Então, retomando, para a armadura porta-estribo, a gente ancora pelo menos em 10 φ
a partir do ponto de momento fletor nulo. Então, a gente determina essas seções aqui, ó, de momento fletor nulo e daqui para lá a gente ancora em 10 φ, 10 vezes o diâmetro da barra. Isso para as armaduras porta-estribo. Agora, qual que vai ser o critério de corte para as armaduras principais de flexão? Vamos observar esta imagem aqui, que também é trazida na nossa norma brasileira, NBR 6118, e eu vou até abrir ela aqui para vocês. Então, veja, nós estamos falando aqui desta imagem, figura 18.3, que está no item 18323 da nossa norma NBR 6118. O que a norma nos fala aqui? Que para as armaduras de tração na flexão simples, ancoradas por aderência, nós temos que o trecho da extremidade da barra de tração, considerado como de ancoragem, tem início na seção teórica, onde a sua tensão começa a diminuir. E aí, essa armadura, ela precisa ser prolongada de pelo menos 10 φ, além do ponto teórico de tensão nula, não podendo, em nenhum caso, ser inferior ao comprimento necessário estipulado neste item, que é o comprimento de ancoragem. Assim, na armadura longitudinal de tração, o trecho de ancoragem da barra, ele precisa ter início no ponto A. O que é este ponto A? Esse ponto aqui. Se a gente for ver na imagem da norma, nós temos o ponto A como sendo este ponto aqui, tá? Só que o que é esse ponto? Tem início no ponto A do diagrama de forças, diagrama M sobre Z, decalado do comprimento AL. Então, aqui, esse ponto A, ele tem início no diagrama de forças já decalado. Então, observe que esse diagrama, ele já tá decalado aqui, ó, nesse comprimento AL. É o que a norma indica aqui, ó, esse trecho AL. Na minha imagem, o ponto A não está aqui no diagrama decalado, tá? Mas o que eu tô colocando aqui para vocês? Que a gente vai colocar a coordenada do ponto A e vamos somar o valor de AL, tá ok? No fundo, acaba sendo a mesma coisa. No ponto A, nós precisamos considerar o valor da decalagem, que é o que está aqui. Então, vamos voltar aqui. O trecho de ancoragem tem que ter início no ponto A. E se a barra não for dobrada, como é na maioria dos casos, o trecho de ancoragem deve prolongar-se além de B no mínimo 10 φ. Pessoal, isso aqui parece um pouco confuso, mas não é. Eu vou mostrar aqui para vocês o que a norma está querendo dizer com esses critérios, tá? São dois critérios. Primeiro, a gente vai verificar o ponto A partir deste ponto, mais decalagem. Nós vamos somar o valor do comprimento de ancoragem LB, ou a partir do ponto B, nós vamos somar também o valor de decalagem AL, e a partir daqui a gente ancora em 10 φ. Então, eu tenho A mais decalagem mais LB, ou no ponto B mais decalagem, eu somo 10 φ, que é exatamente o que está nessa imagem da nossa norma. Então, a gente vai calcular o comprimento segundo esses dois critérios e a gente adota o que resultar maior. Quanto a essas divisões, essas faixas horizontais, que determinam os pontos A e B para cada barra, esse número de faixas depende da quantidade de armadura que a gente define para cada um dos trechos. Então, essa divisão representa o número de barras. Mas, para tudo isso ficar claro, a gente vê depois em um exemplo. Agora, alguns pontos importantes. Quanto às armaduras positivas, pelo menos 1/3 das barras precisam chegar até os apoios sem interrupção. Então, a gente vai calcular a armadura para momento fletor máximo e pelo menos 1/3 dessas armaduras precisam chegar até os apoios sem interrupção, sem nenhum corte, tá? E no mínimo também 2 barras. Por que 1/3 das barras? Aqui, pessoal, a nossa norma, ela traz também essas considerações, mas ela fala um pouquinho diferente. Ó, nós estamos aqui. Os esforços de tração junto aos apoios, de vigas simples ou contínuas, devem ser resistidos pelas armaduras longitudinais que satisfaçam as seguintes condições. No item C, a norma fala que em apoios extremos e intermediários, ó, a armadura no apoio precisa ser pelo menos 1/3 da armadura calculada para o vão, para a armadura máxima. Isso se o momento no apoio for nulo ou negativo, mas com um valor pequeno, que satisfaça essa equação aqui. Agora, a armadura no apoio pode ser 1/4 da armadura do vão se o momento no apoio for negativo com este valor aqui. Então, se eu tiver momento fletor nulo ou pouco
pouco negativo, eu vou levar 1/3 das armaduras até o apoio. Mas se esse negativo for mais significativo, se eu tiver um negativo grande no apoio, aí eu posso levar uma armadura menor, 1/4 das armaduras até os apoios, tá? De forma geral, não faz muita diferença a gente levar 1/3 ou 1/4 das armaduras. Então, eu sempre acabo adotando 1/3 das barras até os apoios. E sempre, no mínimo, 2 barras. Então, por exemplo, se nessa seção de momento máximo eu tivesse 3 barras de 10 milímetros, pelo menos 1/3 de 3 barras, ou seja, 1 barra, eu preciso detalhar até os apoios. Mas, como 1 é menor que 2... 2 dessas 3 barras eu levo até os apoios. A terceira pode ter um comprimento reduzido, tá ok? Então, a gente também precisa prestar atenção nessas condições aqui. E aí, neste caso, nós temos um acréscimo de 10 φ nos apoios intermediários. O que são esses apoios intermediários? Vamos voltar aqui ao nosso exemplo de viga. Vamos lá. Aqui eu tenho apoio intermediário e aqui eu tenho outro apoio intermediário. Então, 1/3 das armaduras precisam ser levadas até os apoios. Vamos observar, por exemplo, aqui, ó, este momento positivo máximo aqui, tá? Que vai resultar nessa armadura. Então, eu tenho este apoio aqui e esse apoio aqui. Então, pelo menos 1/3 e no mínimo 2 barras precisam chegar até os apoios. E neste caso, a gente ancora de pelo menos 10 φ. Então, a partir do eixo teórico aqui de apoio, eu vou prolongar essa armadura neste comprimento aqui. Então, vejam, esse comprimento aqui é que tem que ser pelo menos de 10 φ. E isso nos apoios intermediários. Nos apoios de extremidade, quando eu tiver ali um pilar de extremidade, a gente vai precisar calcular um comprimento de ancoragem para uma força de tração FSD. Calma que a gente já vai ver como fazer este cálculo também, tá ok? Mas apenas continuando aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Uma outra condição importante é quanto às armaduras negativas de balanço. Armaduras negativas em situação de balanço, a gente também vai pelo menos estender 2 barras até a extremidade do balanço, sem nenhum corte. Então, a gente também precisa prestar atenção nesses 2 pontos aqui. Então, nós vamos calcular a ancoragem conforme aqueles 2 critérios de corte, sempre lembrando também que para as armaduras positivas, 1/3 das armaduras e pelo menos 2 barras até os apoios. Nesse caso, a gente ancora em 10 φ e nos apoios de extremidade a gente vai calcular a ancoragem para essa força de tração FSD. Para armaduras negativas em balanço, pelo menos 2 barras até a extremidade do balanço. Bom, então esses são os critérios que vamos seguir para determinar as posições das armaduras. Essa foi a aula 1. E antes de ver tudo isso em números, na próxima aula, aula 2, vamos ver como calcular a ancoragem para a força de tração nos apoios extremos. Se você gostou, deixa o like no vídeo e me inscreve aqui para eu ter o feedback de vocês. E caso ainda tenham quaisquer outras dúvidas, me escreva aqui nos comentários também. Muito obrigada e até a próxima aula.